Olá, queridas borboletas, tudo bem com vocês? Vocês sabem que eu tenho uma coleção de cordões para macramê, são os melhores cordões para macramê do Brasil, os cordões MDA Macramê da Ale. E olha só, eu recebi essa cor aqui linda, lavanda, e eu pensei, eu queria fazer uma peça que ficasse romântica, uma peça que ficasse assim, com essa cor lavanda, com esse, quase dá pra sentir cheirinho, né? E aí eu juntei com a cor cordão da cor crua. Esses são os cordões agulhados de 5 milímetros, eles são bem macios, bem maleáveis. E eu pensei, o que é que eu vou fazer com essas duas cores lindas? Então eu resolvi fazer uma carteira com florzinhas para vocês e olha só o resultado dessa gracinha. Ficou muito linda, né, gente? Então eu vou te ensinar todo o passo a passo hoje dessa carteira, que eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. Você vai fazer aí, é bem fácil de fazer, com a minha explicação então vocês vão desenrolar rapidinho. Mas antes, pelo cordão e pela carteira, eu mereço um like, né? Então deixa o teu joinha aí, porque depois você vai esquecer o meu like, aí eu fico sem like, né? Fica aqui reclamando, chorando, cadê meu like, mulher? E se você aterrissou agora no meu canal, eu sou a Lê, eu ensino macramê aqui no canal, eu ensino beabá do macramê nas segundas-feiras e nas quintas-feiras eu trago uma peça pronta do começo ao fim para você reproduzir aí do outro lado. Então me segue aqui no canal se você quer aprender macramê ou quer desenvolver essa arte linda e maravilhosa que eu adoro ensinar para vocês. Então bora lá assistir o vídeo, porque eu já conversei muito. Vamos começar com os materiais que a gente vai usar. Nesse primeiro momento eu vou usar um fio, estou usando um fio de 1 metro. Vou prender esse fio aqui no meu macramê board, eu estou usando meu macramê board virado na horizontal, porque eu vou precisar desse tamanho todo aqui. Então, eu vou prender aqui rapidamente. E esses outros fios, eu tenho aqui 20 fios, e eu vou prender nesse meu fio que eu prendi, né, inicialmente. Esse fio vai ser o fio para sustentar esses outros fios. Vou prender eles com um nó de laçada por baixo. Vou mostrar para vocês como é que eu faço. Eu pego um fio, dobro ao meio. Cada fio desse tem 2,80 metros e são 20 fios que a gente vai trabalhar. E passa aqui por baixo do fio que eu prendi e por dentro da alça que se formou, fazendo essa laçada por baixo. Vocês que já me acompanham aqui no canal já sabem como é essa laçada por baixo. E assim eu vou adicionar todos esses outros fios nesse fio inicial, nesse fio que vai servir de varal. E aqui estamos com os 20 fios, agora vamos separar de 2 em 2 e vamos trabalhar com um nó quadrado. A gente vai fazer a cada 2 fios, um nó quadrado com esses 2 fios, ou seja, 4 pernas. Então, vamos fazer por toda a extensão nessa primeira carreira, um nó quadrado. Eu faço um 4, direita por cima do fio da esquerda, passo por dentro da alça, ajusto até o final, até encostar no nozinho de laçada, puxo bem os fios centrais, e agora eu faço P com o fio da direita, esquerda por cima da direita, e repito o processo, sai pela alça que se formou e completa o nó quadrado. E assim vamos fazer com todos esses outros fios. Ao todo vamos ter 10 nós quadrados ao final dessa linha, dessa carreira.
Agora eu vou separar 2 fios do nó quadrado de cima da esquerda, 2 fios do nó quadrado de cima da direita e vou iniciar uma segunda carreira de nós quadrados. A gente vai fazer por toda essa extensão, na união dos nós quadrados de cima, da parte de cima, também uma carreirinha de nós quadrados, a segunda carreira de nós quadrados, iniciando, né, o corpo da nossa carteira. Agora vamos iniciar a nossa terceira fileira. E aqui a gente tem uma observação para fazer. A partir da terceira fileira, eu vou colocar o fio de fora para dentro e o fio do centro, o mais encostadinho, para fora. Vou cruzar esses 2 fios, certo? E aqui a gente vai proceder com o nó quadrado. Eu faço isso para evitar que fique um espaço grande na lateral e em peças assim grandes, eu gosto de trabalhar dessa forma, girando, trocando de posição com o fio lateral. Bom, feito isso, a gente vai prosseguir normalmente durante toda a extensão dos nossos quadrados até o final. E no final a gente vai fazer a mesma coisa, mas eu volto com vocês ao final para explicar. Então vamos fazer aqui as sequências de nós quadrados nessa terceira fileira. Para agora fazer esse último nó quadrado dessa terceira fileira, eu também vou inverter a posição. Vou inverter o último fio com o penúltimo. E aqui eu vou fazer um nó quadrado também normalmente, vou proceder normalmente. E mais uma vez, com essa manobra, eu fecho esse espaço lateral que fica se eu não tivesse feito a manobra. Eu fiz isso também na carteira bicolor que eu ensinei para vocês. Eu vou deixar até aqui ela linkada, porque se vocês gostam de fazer carteiras, essa carteira bicolor ficou linda. A partir de agora, sempre que houver uma carreira de número ímpar, a gente vai fazer essa manobra. Ao todo, vamos tecer 27 carreiras de nós quadrados. Então, nos números ímpares, a gente vai fazer essa manobra. Feitas as 27 carreiras, vocês vão observar que eu tenho bastante fio ainda sobrando, mas eu sempre faço passando proposital, tá? As medidas que eu passo para vocês são mais próximos do gasto real. A gente vai gastar muito pouco a partir de agora, então vai sobrar bastante fio desses fios aí que eu tirei. Bom, vamos colocar os fios na nossa bancada. Na junção dos nós quadrados desse, a gente vai pular do próximo. Do segundo do terceiro nó quadrado, eu vou tirar 4 fios na junção desses terceiros e segundos e terceiros nós quadrados. Eu vou tirar 4 fios e vou fazer um nó quadrado aqui, certo? É bem importante que vocês prestem atenção, porque nessa parte aqui a gente vai intercalar nós quadrados para poder fazer o nosso detalhe da carteira. Então, já fiz um nó quadrado aqui, aí eu vou pular mais 1, 2 no terceiro e quarto nó quadrado na junção do
quarto e quinto nó quadrado, eu vou fazer mais um nó quadrado, certo? Então, aqui eu vou pular 2 nós e na junção desses 2 nós vão ficar, vou fazer um nó quadrado embaixo, na junção de baixo. Então, depois eu vou mostrar para vocês quantos fios vão ficar de cada lado e vocês podem também parar o vídeo para observar. Então, ó, 1 nó quadrado, 2, na junção do segundo com o terceiro, depois que eu conto, né? Também vou fazer mais um nó quadrado. Ao todo são 4 nós quadrados que eu vou fazer nessa carreira aqui. E vocês vão entender por quê ao final. Mas sempre intercalando, ó. Fiz um nó quadrado, aí o nó mais de cima, eu conto 1, 2, aí na junção do 2 com 3, certo? A gente tira os 4 fios da junção e faz um nó quadrado. Então, por fim, faremos esse último nó quadrado antes de começarmos a adicionar os fios para fazer o detalhe da carteira. Então, vejam que temos 4 nós quadrados. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 fios de um lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fios do outro lado. Agora, mais uma vez, vocês prestem atenção. Vamos pegar a carreira anterior de nós quadrados e na junção de um nó quadrado com o outro vamos pegar 2 fios, um do lado, um de um nó e outro do outro. Na carreira anterior, um fio de um nó e um fio do outro. A cada 2 nós quadrados da carreira anterior, eu tô separando 2 fios, um de um e outro de outro. Esses fios é que a gente vai adicionar os fios para fazer o detalhe do nosso trabalhinho. Então, a carreira anterior de cima, eu vou pegar um fio de um e um fio de outro. Bem simples, tá? Vamos lá começar pela esquerda. Vão sobrar 3 fios de cada lado. Então, você pula 3 fios na lateral. Eu vou tirar os fios aqui para não atrapalhar. E vou mostrar como é que a gente vai adicionar os nossos fios nesse momento. Com os 2 fios que eu separei dos nós anteriores, eu vou cruzá-los desse jeito. Vou pegar um fio, eu tô usando fio na cor crua, vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Dobrei o fio ao meio, esse fio tem 40 centímetros. Dobrei ao meio e por baixo fiz um nó de laçada nesses 2 fios que eu cruzei, certo? Aqui eu vou puxar bem os fios, tanto os fios lilás como o cru. Vou deixar bem puxado, bem apertado para fazer uma florzinha. E com a lateral do fio cru, eu vou fazer um fechonê no fio lilás do lado esquerdo, desse jeito que vocês estão vendo, e outro fechonê com o fio da direita, né? Usando o fio cru para enrolar no fio lilás. Novamente vou cruzar esses fios e aí eu vou fazer um enrolado. Vou passar o fio por dentro, por cima e por dentro da alcinha lateral, por cima e por dentro da alcinha do outro lado. E vou puxar os fios centrais. Aqui a gente vai fazer essa florzinha. Vou apertar, vou puxar bem para a florzinha ficar bem pequenininha. Quanto menorzinha, melhor, mais delicada ela fica para o nosso trabalho. Nesses outros 2 fios que eu separei, também vou fazer a mesma coisa. Vamos repetir o mesmo processo com os 2 fios que a gente separou. Cruzo os fios. Pego o fio de 40 centímetros na cor crua. Dobro ao meio, passo por baixo dos fios cruzados. Faço uma laçada por baixo. Aí puxo os fios lilás e ajusto bem
Aqui o segredo é o ajuste, tá? Vocês apertem bem, puxem bem esses fios para que eles fiquem bem pequenininhos e delicados. E aqui eu faço o fechanê lateral com o fio lilás à esquerda e o fio cru do lado esquerdo, e o fechanê do lado direito com o fio cru no fio guia do lado direito. Vocês veem que eu sempre puxo bastante para ficar bem delicado. E aqui é só cruzar os fios novamente. Os fios crus estão por baixo. Aí nesse espaço eu passo o fio de um lado e do outro, saindo pela esquerda e direita, puxo os fios lilás e aqui eu ajusto os fios na cor crua. Vamos repetir esse movimento. Aqui eu olho bem se esses fios estão na posição correta. E em todos esses fios que a gente separou, colocou para cima, né, para não atrapalhar, a gente vai colocar uma florzinha igual a essa. Vamos adicionar um fio de 40 centímetros e vamos colocar a florzinha. Agora vamos fazer mais uma fileira de florzinhas. Eu vou usar os dois fios centrais do nó quadrado que a gente fez, aquele nó quadrado, né? E vou proceder da mesma forma. Vou cruzar esses fios e vou adicionar um fio na cor crua de 40 centímetros. Só lembrando que os fios que eu tô usando são os fios daquele nó quadrado que eu fiz, que ficou intercalado com as florzinhas anteriores que a gente terminou de concluir. Aqui é do mesmo jeito, mesmo processo. Passo o fio, prendo com nó de laçada, faço o fechanê com o fio guia esquerdo, depois faço com o direito, cruzo novamente e concluo a florzinha. A gente vai fazer por toda a extensão dessa linha. Vamos iniciar agora o corte dos fios. Eu vou deixar os fios um pouquinho maior. Eu medi esse aqui 5 centímetros, mas eu vou cortar um pouquinho mais. Vou colocar aqui só um fio para me ajudar na hora do corte. Mas lembrando que sempre eu corto mais e depois eu vou fazendo o acabamento, tá? Como eu tô com essa toalha quadriculada, ela também me ajuda a cortar mais certo. Mas se você não tiver muita prática, vai cortando aos poucos e vá parando para não colocar o trabalho a perder. Perceba que ainda tá grande, mas eu vou deixar assim.
porque primeiro eu vou fazer o acabamento da lateral, vou fechar as laterais aqui, vou aproveitar o nosso fio que a gente prendeu os fios, né, para costurar, para usar como costura, né? E a gente sempre usa essa técnica de usar o varal para aproveitar e costurar a nossa bolsa. Ver que os fios estão bem compridos, eu ainda posso cortar mais. Mas primeiro eu vou fazer esse fechamento. Então, eu dobro aqui mais ou menos 10 nós quadrados, né? Vai ser a minha medida. Você pode deixar um pouquinho maior, um pouquinho menor, fica a seu gosto. E com o fio guia, esse fio que a gente usou de varal, ele sobrou bastante dos dois lados. Eu vou pegar uma agulha de crochê e vou passar por dentro dos nós, né? Vou passar por dentro dos nós como se fosse um zigue-zague. Então, veja como é que eu faço. Eu coloco a agulha, posiciono a agulha de crochê e puxo o fio. E automaticamente ele já vai costurando, já vai fechando a nossa lateral. É bem fácil, bem simples. Existem várias técnicas de fechamento de bolsa. Essa é uma das mais simples que tem. Não tem lateral, né? Então a gente já junta uma parte com a outra e vai fazendo esse zigue-zague. Aí, quando chegar aqui no último espaço, eu vou enfiar a agulha por dentro e vou puxar o fio por dentro da bolsa, porque ela já tá fechada. Vou só esconder o fio que a gente costurou. Eu viro a bolsa do avesso e dou um nozinho. Bem simples, gente, não tem segredo nenhum e o acabamento fica muito bom. E aí é só cortar o excesso de fio. Lembrando que com essa técnica da florzinha, excessos de fios, todos a gente aproveita para fazer essas florzinhas em vários tipos de trabalho. Olha aí como é que tá bom a lateral. Agora eu vou fazer nesse outro lado. Fechada a minha bolsa, vamos agora concluir o acabamento. E eu vou mostrar para vocês aqui um detalhe que eu poderia deixar assim, mas eu não gosto. Esses fios que estão para frente aqui, ó, eu vou escondê-los, tá? Esses fiozinhos aqui são sempre 2 fios que ficam ao lado das florzinhas. Então, você vai virar ao avesso nosso trabalho, entre o nó quadrado e a florzinha, você vai puxar esses 2 fios. Ó, do lado do nó quadrado que a gente fez, nó quadrado mais baixo e a florzinha, tem 2 fios, vocês vão puxar para cima. Puxa bem esses fios, põe aqui para cima. E agora você vai pegar os 2 fios e vai dar um nozinho, tá? Primeiro eu vou dar só um nó simples, uma laçadinha simples com eles 2. Olha, verifica se são eles mesmos, dá uma laçada simples e faz isso com todos eles. Aí eu viro para ver se realmente, olha só como melhorou, tá vendo? Como já escondeu. Mas eu vou dar mais um nozinho para esconder. Ó, vou mostrar para vocês que fica mais escondido, porque eu coloco o fio mais para cima.
separa bem e ó, dou mais um nozinho, fazendo aquele nó cego, né? Ó, pego eles dois e faço mais um nozinho. Viro, vocês estão vendo que eles já estão escondidos? E agora eu venho e corto só o fio que tá pra cima. Só a pontinha do fio que ficou pra cima, eu corto. Ele não vai se desfazer porque é um nozinho cego, mas se você ficar insegura, pode colocar um pinguinho discreto da cola para artesanato, a cola que eu sempre uso. Depois eu vou mostrar aqui. Então, essa é a cola que eu uso para artesanato, Tech Bond, tô usando a 2. Quanto mais alto o número, mais forte ela é. E aí você vai passar uma colinha onde você achar necessário. Eu só vou colar mesmo as florzinhas para elas não se desmancharem. Então põe um pinguinho de nada de cola, ele nem vai aparecer, essa cola não vai aparecer. Só para evitar que a florzinha que a gente fez desmanche, desfaça. Os outros nozinhos eu não vou colocar cola. E aí, quando a cola secar, você vem e faz a parte de acabamento, aparando os fios do tamanho que você desejar. Eu geralmente prefiro que os fios fiquem do tamanho da bolsa, da carteira. Então, quando eu faço algum trabalho assim, eu corto os fios no tamanho que fechar da carteira, ele fique justamente no mesmo tamanho da carteira, tá? Mas isso é meu gosto, né? Vocês façam do tamanho que vocês quiserem, lembrando que quanto menor o fio mais curto, mais a tendência dele é ficar para cima. Então, quanto mais compridos os fios das franjas, mais eles tendem a ficar mais retinhos, mais comportados. Nessa carteira não tem fecho. E olha só como ficou lindinha, bem delicada, bem romântica. E aí, meninas, gostaram da minha carteira? Ficou muito linda, né? Ficou romântica, ficou aquela proposta que eu tava querendo. Eu consegui, né? Vocês podem aproveitar essa técnica de colocar essas florzinhas aqui para fazer outras coisas, inclusive jogos americanos. Fica lindo jogos americanos assim, com essas aplicações de florzinhas, bolsas, uma série de coisas. Eu trago a ideia e aí vocês aprimoram a ideia, né? E claro que se você ainda não deixou meu like, dá um like por conta dessa belezurinha aqui, né? Então deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você quiser comprar os cordões MDA, também é só clicar aqui no link que tá na descrição desse vídeo. A gente envia para todo o Brasil os melhores cordões para fazer macramê do Brasil. E se você não me segue nas minhas outras redes sociais, vou deixá-las todas aqui para você ir lá saber o que é que eu tô aprontando. Eu faço conteúdos exclusivos nas minhas outras redes sociais, principalmente no Instagram. Se você reproduzir qualquer peça que eu ensino aqui no canal, me marca nas suas redes sociais que eu vou ter o maior prazer em te repostar. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau!